se cuidou, comia um monte de porcaria, um monte de comida gordurosa, não dava nem aí pra saúde, e entupiu a artéria, o cara infartou. E aí chega no dia do velório, o pastor lá, ou quem quer que seja, fala assim, foi da vontade de Deus. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para te contar mais uma história que aconteceu comigo quando eu saí para trabalhar dirigindo. Então, vem comigo para poder ouvir mais um pouquinho dessas doideiras minhas aí na rua. Bom, eu peguei duas passageiras uma vez e uma estava grávida, já estava nos seus últimos dias da gestação. Ela estava indo fazer a última ultrassonografia para saber se estava tudo bem, né? Se estava tendo algum problema que venha levar a fazer um parto de emergência. E eu não estava prestando atenção no que elas estavam falando, até que ela falou uma frase que serviu como gatilho para mim, que foi o quê? Cara, foi Deus que quis que eu engravidasse dessa pessoa que está comigo. Porque eu tive com seu irmão, porque no caso ela namorou com o irmão dessa menina que estava junto com ela, anos com ele, e ela não engravidou. E como ela estava 3 meses, no terceiro mês que ela estava com esse rapaz, ela engravidou. E como ela falou que foi Deus que quis, eu pensei, pô, foi um milagre, foi um milagre. E para mim, que sou cristão, quando eu ouço a palavra foi da vontade de Deus, ou que foi um milagre, eu já vou deduzir logo, cara, é algo que me interessa. Então, vai fortalecer a minha fé. Então, eu perguntei para ela, poxa, posso te fazer uma pergunta? Porque eu sou cristão e esse tipo de situação de saber a vontade de Deus, né, os milagres que acontecem, são coisas que edificam a minha fé. Ela pode, pô. Eu perguntei para ela, você tem endometriose ou alguma doença que te impeça de engravidar? Ela, não. Falei, o rapaz que está com você, ele é estéril? Ela, não. Falei, você usa anticoncepcional? Ela, não. Falei, você usou preservativo no dia que você teve relação com ele? Ela, não. Eu pensei, mas eu entendo. Eu falei assim, eu entendo que engravidar é um milagre por si só, porque depende de vários fatores. Eu entendo isso, e isso eu falei para ela também. Só que, pô, se você não tem problema nenhum de saúde, ele não tem, você não usa anticoncepcional, vocês não usaram preservativo no dia, e aí você engravidou, você não sabia que 1 mais 1 vai dar 3, que provavelmente quando você tivesse relação com ele, você engravidaria? Então, é como se as pessoas lá no dia do velório, né, ou uma pessoa veio a falecer, e lá no dia do velório, o pastor, o padre, ou quem quer que seja, que esteja prestando ali as últimas homenagens para aquela pessoa, né, ou para a família, né, pensando na vida que aquela pessoa teve. A pessoa não se cuidou, comia um monte de porcaria, um monte de comida gordurosa, não estava nem aí para a saúde e entupiu a artéria, o cara infartou. E aí chega no dia do velório, o pastor lá, ou quem quer que seja, fala assim, foi da vontade de Deus. É uma coisa que eu vou pensar, cara, é uma coisa que eu vou pensar, imaginar, né? É uma coisa que eu vou imaginar nessa situação. Deus lá em cima, olhando aquela situação, escutando isso e falando, cara, eu tinha tantos planos para essa pessoa, que ela tivesse feito a faculdade, que ela fosse promovida no trabalho dela, que ela visse os filhos crescer, que ela tivesse netos, tinha tantos planos, e como ele não se cuidou, o que eu tenho a ver com isso? Eu pensando dessa forma, né? E quando eu falei isso para ela, dessa história do velório, comparando, ela falou, caraca, aconteceu justamente isso. Aí ela falou, pô, um tio meu teve uma vida de envolvimento com coisas erradas, né, coisas ilícitas, mas nos últimos momentos ele tinha parado. E em certo momento da vida dele, ele parou com essa vida ruim que ele estava levando, essa vida errada. E aí ele abriu um bar e estava vendo somente daquilo, a vida certinha, estava bonitinho. Sendo que teve um dia que um carro parou em frente ao bar dele e encheu ele de caroço de feijão. Cara, na mesma hora, no dia do velório dele, o pastor que estava celebrando, o pastor que estava dando as últimas palavras, falou, foi da vontade de Deus. E aí a menina falou que pensou, quando o pastor falou isso, foi da vontade de Deus. Fez um monte de besteira e agora está falando que foi da vontade de Deus. Ele só colheu o que ele plantou. E é justamente isso. Se você planta manga, você vai colher manga. Eu entendo também que Deus pode fazer um milagre nessa situação toda. Ele poderia ter vivido essa vida inteira toda ruim, toda errada, e por algum propósito, Deus livrar ele do ciclo natural, né? Que é essa situação de plantar manga, vai colher manga. Plantou feijão, você vai colher feijão, entendeu? E ela falou, não, faz sentido, é isso mesmo. Aí eu falei, então, você entende que toda a vida que você estava levando em relação à gestação, antes de engravidar, ia culminar na sua gestação em algum momento. Então, eu entendo novamente que a gestar, né, que engravidar é um milagre. Mas isso me leva a refletir também no quê? Que a nossa vida são feitas de escolhas. Então, se você está vivendo uma vida correta, uma vida saudável,
uma vida que você se cuida, se preocupa com a sua saúde, normalmente, né, a tendência é você viver bem durante um bom tempo. Esse é o normal. Mas se você não se cuida de forma nenhuma, provavelmente você vai de arrasta. Essa é a lógica, essa é a matemática. Então, pense muito bem como hoje você está vivendo sua vida, tá? Porque você vai colher a conta, vai chegar em algum momento. Então, fica aqui essa história para vocês, mas me diga aí, eu sou intrometido, eu sou xereta nas histórias? Porque essa não é a primeira vez. E a Esther, quando eu conto essa história para ela sempre diz que se ela fosse minha passageira, ela iria me avaliar mal, porque eu fui intrometido. E você acha também? Você acha que eu deveria ter sido mal avaliado? Me conta aí nos comentários. Ela estava indo fazer a última... ela sabe o quê? Em algum dia, sendo que um dia, sendo que, sempre fica falando no meu ouvido, que me avaliaria